Olá, pessoal! Olha nós aqui novamente. Vamos fazer mais um episódio, uma edição do Rede de Impacto, que é o videocast da Rede Mulher Empreendedora. Espero que vocês estejam gostando muito das nossas conversas. A gente tem feito várias e espero que a gente continue aprofundando esse tema do social, que é um tema tão fundamental para todos nós. E hoje eu estou aqui com duas pessoas incríveis, que a gente vai começar esse bate-papo. Eu estou com a Helena Senatore aqui, do Estímulo, né, que é um fundo super bacana, seja bem-vinda. E estou também com a nossa querida Luciana Nicola. A gente se conhece há tantos anos, né, Lu? É verdade, Ana. Vários desafios, né, juntas. Melhor nem falar o tempo, né? Nem falar. Nem falar, porque tem muita coisa. Então, nos próximos minutos, a gente vai bater aqui um papo, a gente vai conversar sobre o ambiente de negócios sociais, sobre impacto, sobre como que a gente pode fazer para poder ajudar mais gente e impactar a vida de mais gente aqui no nosso país. Mas, para começar, eu acho que é sempre bom a gente entender quem é quem. Eu vou pedir para a Lu Nicola contar um pouquinho da trajetória dela até chegar onde ela está hoje, né? No maior banco, né? No Banco Itaú, numa posição super relevante, com um tema que é bem incrível, que é a inclusão, sustentabilidade, negócio social. Lu, conta um pouco aqui para gente. Bom, Ana, a minha história acho que é mais simples, né? Porque eu brinco que eu tô desde sempre no banco. Desde você tipo, saiu, já começou a trabalhar lá. Meu primeiro emprego, eu entrei no banco no ano que... assim, eu comecei a minha faculdade no dia 3 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro eu estava começando no Unibanco na época. Gente, nem eu sabia disso. E eu tô lá há 28 anos. Passei por algumas cadeiras, então... comecei com a área de negócios, então passei a minha trajetória ali mais na parte de atuação com o cliente na ponta. Mas depois a minha história foi muito fazendo um paralelo até com a cadeira que eu ocupo hoje, né? Porque eu trabalhei no banco por um período, aí eu fui para o Instituto Unibanco, tocar a área social do banco por 5 anos. E foi uma experiência incrível. Eu só não conheço Roraima, o resto do Brasil todo eu rodei olhando projetos sociais. E, que coisa boa! É um mergulho que você se reencontra como ser humano, assim, foi muito bacana. E um ano após a fusão, então, Unibanco, eu voltei para o banco. Deixei, porque o Instituto acabou indo por um lugar mais consolidado, que foi ótimo, porque era, de fato, o desejo de ter um foco mais específico em educação. Mas falei, acho que a minha atuação é mais ampla. E aí eu voltei para o banco e hoje estou como diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, onde a parte social veio comigo e eu tive que fazer uma pós ali ambiental, climático, governança. Nossa! Né? Então, a minha trajetória foi meio construída durante esses 28 anos no banco mesmo. Que bacana! Eu acho que é, sei lá, uma das poucas pessoas que tem uma trajetória assim, tão estruturada numa mesma organização como o primeiro emprego. Primeiro emprego. Isso é muito sensacional. E ainda mais numa área que você gosta e que você navegou pelo Brasil inteiro. Acho muito bacana. Você só não conhece Roraima? Só não conheço Roraima. Só não conhece Roraima. Entender o que é o Brasil de verdade, né? Exato, o Brasil verdadeiro, né? Isso não é para muitas pessoas, né? Verdade. Tem muita gente que não tem a oportunidade ou de fato não conhece. Então acho muito bacana que você tenha tido essa oportunidade e vai passar muita coisa bacana aqui pra gente. Agora eu também vou apresentar a Helena, vou pedir para você se apresentar rapidamente e aí eu vou deixar a Helena também, porque ela também vai fazer essa costura junto comigo. Sim, bom, gente, eu atuei durante 20 anos no mercado financeiro, aí em grandes bancos. Acho que eu só não passei pelo Itaú. E aí, no final da minha licença maternidade do meu segundo filho, eu já vinha pensando numa transição, mas eu acho que a maternidade me impulsionou, né? E aí eu tomei a decisão de sair, tirei um sabático que não é que eu estava lá meditando, eu estava mergulhada na maternidade e comecei a pensar, eu quero trabalhar com impacto, eu quero fazer alguma outra coisa, quero sair do mercado financeiro. Pelo menos não por completo, porque eu acho que é uma bagagem que a gente leva com a gente em qualquer coisa que a gente fizer. E aí, me conectei com o Estímulo, esse fundo de impacto que traz crédito. No final das contas, o produto é financeiro. Sim. Que traz crédito para os micro e pequenos empreendedores. Além de crédito, a gente também trabalha muito a pauta de sustentabilidade, que é a frente que eu toco. Então, como conectar esse pequeno empreendedor a temas voltados para a sustentabilidade, né? Como fazê-los também, não só ficar no mundo das ideias, mas como agir, como eles podem tornar os seus negócios mais sustentáveis.
E a pauta de mulheres, como a gente consegue aumentar a nossa penetração, o nosso apoio financeiro para mais mulheres líderes de seus negócios. Então, são essas duas frentes que eu toco dentro do estímulo e super feliz de poder ter a Rede Mulher Empreendedora como parceira. Bem legal. Eu falo que a rede vai se espalhando, né? A gente Sim. vai conhecendo tanta gente e trocando tantas ideias. E eu acho que o mundo de verdade que a gente está querendo construir é um mundo onde as pessoas se olham como colaboração, né? Com é uma palavrinha certeza. bonita, colaboração, difícil aplicação. Total. Diária, né? Não é tão simples, mas eu acho que a gente tem conseguido fazer essas pontes e essas conexões. Vou deixar agora a Helena fazer essa parte das perguntas para a Lu. Olha que bacana. E depois eu tenho as minhas aqui também. Não, gente, assim, só um paralelo para quem não sabe, né? Mas assim, é um privilégio estar com essas duas. Né? Acho que Ana, que 13 anos aqui, a história de empreendedorismo do Itaú quase que se mistura com a história da Rede Mulher Empreendedora. E o Estímulo, que foi um fundo que a gente descobriu durante o evento do Rio Grande do Sul. Então, é um privilégio estar aqui hoje. Que gostoso, olha que coisa boa. Esse Digo bate-papo mesmo. vai ser lindo. Digo mesmo, uma mesa de peso aqui. Muito legal. Vamos lá, Lu. Como que você define o impacto da inclusão financeira no sucesso dos pequenos negócios? Gente, a parte da inclusão financeira é um fator determinante no sucesso dos negócios, né? E eu acho que não só a inclusão financeira, mas o pacote que vem junto, que a gente vem descobrindo cada vez mais o quanto a educação financeira é tão relevante nessa inclusão. Porque quando o negócio está ali no seu estágio inicial, normalmente tem uma dificuldade de acesso a recursos financeiros, né? Se você não tem ali espaço para fundos de impacto, né? Ou você passa por uma rede que ajuda a conectar e tudo mais, para o empreendedor e para a empreendedora ainda mais, é muito difícil. Porque você vai, normalmente, o crédito, e conforme você vai evoluindo no seu negócio, ele é baseado no seu histórico. Quem está começando não tem o histórico. Então, normalmente, ele vai usar de mecanismos financeiros que não são os mais adequados para aquilo que ele precisa, né? Até porque quando a gente olha a história do empreendedorismo no Brasil, ele é de necessidade, não de oportunidade. Sim. Então, a pessoa vai e ela vai sobreviver, né? E quando a gente faz um link com a realidade brasileira de quantas pessoas entendem finanças, o quanto eles têm de educação financeira em conceito geral, enquanto a pessoa física, não estou nem falando naquele que já está indo para a pessoa jurídica, mostra uma dificuldade a mais porque o brasileiro não lida bem com as finanças. Então, ele não entende que o crédito ele tem que ser bem pensado, que ele tem que ser usado de forma sustentável, mas que se usado de forma sustentável, ele é uma alavanca de crescimento. Então, eu acho que esses dois componentes, acho que a gente tem evoluído muito na história de começar a ter mecanismos financeiros com capital semente, o Blender Finance. Você hoje tem instrumentos que olham para o empreendedor. Eu acho que os próprios bancos, não só os tradicionais como o Itaú, mas os bancos digitais também entenderam um pouco mais que a gente está falando de um estágio do negócio onde ele precisa muito mais de suporte do que um negócio já estabelecido. Mas a necessidade de trazer camadas de educação financeira, e não é aquele cursinho de prateleira, e sim se inserir na jornada do empreendedor, né? Mostrar para ele, olha, acho que aqui é o momento de crescimento, cabe o crédito, aqui você está alavancando demais. Porque eu vejo N casos de empreendedoras no banco que ou deu uma pernada maior do que consegue e aí ou o negócio acaba morrendo por conta disso, ou ela passa por muita dificuldade, ou aquele negócio que não cresce porque não quero tomar o crédito. Tem medo, né? Tem medo e assim, no dia que você pega o crédito é maravilhoso. No dia seguinte ela fala, nossa, eu tenho uma dívida, meu Deus, e ela não dorme. Não dorme, ela não entende que não, ela tomou uma dívida, né? Mas de forma sustentável, com um bom planejamento de curto, médio e longo prazo, e que isso vai ser uma alavanca de crescimento e vai ser super tranquilo de pagar. Então, a gente são duas pautas, assim, que não adianta só você ter a melhor competência naquilo que você faz no negócio. Você tem que dominar a área de finanças, você tem que entender quais são os mecanismos e você tem que estar o tempo todo exercitando esse olhar da educação financeira. Posso até fazer um complemento? Não está no roteiro, mas eu vou fazer? Bora lá, Ana, bora lá. Eu acho tão importante essa questão do desafio da educação financeira, porque ele passa por questões muito estruturais, né? Como você falou, que a gente não tem essa educação para pensar. E psicológica, tem uma relação psicológica muito forte. Muito. Porque a relação que a gente tem com o dinheiro é uma relação difícil. Né? Eu lembro que a gente aprende desde cedo que o dinheiro... Eu lembro da minha mãe falando, não pega no dinheiro
que o dinheiro é sujo. A gente vai associando, né, coisas que são ruins em relação ao dinheiro. E eu acho que isso vai criando uma série de mitos também, né, Lu? Super, e travas. Tanto que, quando você olha o nível de endividamento de empresas, no nível do empreendedor, do pequeno pro médio e a pessoa física, não adianta você levar conhecimento apenas, porque muitas vezes não é esse o principal ponto. Exato. Né? Eu acho que com redes sociais e tudo mais, hoje os conteúdos estão muito mais acessíveis, muito mais personalizados para o tipo de consumo que você precisa. E mesmo assim a gente ainda passa por desafios, porque o gatilho, normalmente é gatilhos do comportamento, ou seja, da mesma forma que quando a gente está ansiosa a gente come mais, ou quando a gente está estressado a gente se dá aquele presentinho porque a gente merece. O comportamento financeiro também passa pela essa mesma questão, né? E no caso do empreendedorismo, que eu tenho estudado já há um tempo, principalmente em mulheres, ela oscila entre esses dois momentos, né? Ou ela tem muito receio e para ela é sempre uma dificuldade de falar sobre o tema, de se apropriar, ela delega para um homem. Então, tem um pouco dessa questão. Ou ela experimenta e aí ela não tem um conhecimento estabelecido, não troca boas práticas, não está numa rede e aí ela dá um passo maior que a perna. E aí acaba sendo traumático, às vezes bota em risco a existência do negócio e se não coloca em risco, vai ser uma mulher que vai olhar para o crédito de uma forma muito ruim daqui para frente, né? Então, a gente tem ainda bastante em que evoluir aqui. Que trabalhar, né? Boa, posso ir para a próxima? Pode. Claro. E como que as grandes instituições financeiras podem contribuir para um ecossistema mais inclusivo e sustentável para as mulheres empreendedoras? Acho que nesses 13 anos de história que a gente tem o Itaú Mulher Empreendedora, né? E a Ana estava com a gente desde a concepção, junto, misturado, e até hoje temos muitos programas em conjunto. Eu acho que o grande aprendizado que a gente tem nisso a gente precisa pensar para além do crédito. Não é você ter só um crédito com uma taxa diferenciada, né? Porque a gente tem isso no banco e não é esse o fator, né? Você tem que pensar isso como uma jornada. Então, porque ela vai precisar de coisas diferentes dependendo do estágio que ela está do negócio dela, né? Então, desde você entender como que você otimiza um pouco a jornada em ter assessorias específicas do extrato para ajudar ela a fazer uma leitura melhor, ter diálogos constantes com ela sobre finanças, ter uma prateleira de capacitação. Então, no banco, a gente não tem só uma jornada de capacitação onde a rede super importante porque a gente vem oferecendo, mas a gente, por exemplo, tem funcionários do banco que lideram várias áreas hoje, que são voluntários, que fazem sessões com as clientes que são empreendedoras que precisam de ajuda, seja para vender em mídias sociais, ou aquele momento que ela vai precisar contratar alguém pela primeira vez em CLT, que é uma grande dificuldade, né? Ou alguma questão tributária. E eu acho que isso, obviamente, o Itaú vem há bastante tempo, mas eu vejo os outros bancos também se preparando para entender. Não é somente o crédito, você tem que entender como que a inclusão ela acontece de fato, né? Sim. Porque não é só você dar acesso ao crédito que você está dizendo que está incluindo, né? Você tem que incluir ela para ela entender como funciona, como é que eu discuto com ela fluxo de caixa, como é que eu desafio para ela para outros temas tão importantes que vai fazer com que ela tenha mais domínio. Sim. Porque eu acho que o primeiro ponto é você ter conhecimento, você se apropriar daquilo e ter muito conhecimento sobre a realidade financeira do seu negócio. Sim. Que normalmente a mulher tem sobre outros aspectos do negócio, da vida financeira não. Só no momento que ela passa por essa jornada e ela consegue tomar o domínio, então não é mais ela pedindo suporte para o gerente, sim ela chegando com a pauta dela para o gerente para dizer, olha, meu negócio, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Esse empoderamento é super importante para que de fato ela consiga consumir produtos melhores financeiros, pensar na jornada, no planejamento do negócio. E eu acho que os bancos vêm se preparando cada vez mais para isso. Nossa, é tão interessante o que você está falando, é tão verdadeiro, Lu, porque eu, como empreendedora, passei por vários desses momentos também de, eu pego dinheiro, não pego dinheiro, para que eu tenho que usar? Eu já tive outros negócios também. É muito verdadeira essa sua fala, da gente tentar entender o nosso universo. As nossas pesquisas mostram que mais de 80% das mulheres delegam as finanças para um terceiro, né, ou marido, ou às vezes um funcionário, e a gente vê histórias muito tristes, né, porque
tem um estigma, né? Uma construção social de que o território do dinheiro é um território masculino. E a gente precisa cada vez mais mostrar esse caminho que você está falando. O território do dinheiro é um território de quem quiser aprender sobre ele. Precisa ter disposição, né? E, obviamente, as mulheres têm todas as condições, todas as capacidades. A gente precisa, como vocês estão fazendo lá no Itaú Mulher Empreendedora, a gente na rede, vocês no estímulo, é ajudar essas mulheres a irem para esse caminho. Gente, é libertador, né, Ana? Nossa Tem que quebrar essa resistência, né? Porque assim, e eu falo mesmo da perspectiva de ser uma empreendedora, de em muitos momentos ter essas dúvidas e de lidar com mulheres empreendedoras diariamente há mais de 15 anos. E você vê claramente, né? Eu não sei, acho que não é a hora de eu pegar dinheiro, eu vou consultar alguém. Mas assim, tem que aprender a pesquisar, aprender a entender. Quando você fala de DRE para as mulheres, você já vê, arrepia até o último fio de cabelo. Né? Eu falo, gente, tira esse estigma de DRE. DRE é importante, a gente precisa entender. Precificação, então, é um drama. Né? Porque eu fiz o ano passado um vídeo, porque nós fizemos um teste, pesquisamos uma tradução para a Rede Mulher Empreendedora e colocamos em grupos, coincidentemente, de homens e mulheres. Para nossa surpresa e coincidência, 6 homens responderam o orçamento e 6 mulheres. Foi muita coincidência. Daí a gente falou, gente, quase que era um teste, né? Era um pedido de orçamento, quase virou um teste. E os 6 homens responderam um prazo para entregar o trabalho 50% maior e um orçamento 50% maior do que as 6 mulheres. E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, nós continuamos ainda com essa questão de valorizar o trabalho, de entender o custo, para poder a gente um tempo inteiro mostrar esses caminhos. Eu até fiz um vídeo bem brava sobre isso, que eu falei, a gente precisa valorizar o trabalho, porque começa a entender sobre as finanças do negócio a partir do momento que você entende o quanto custa, né, Lu? Total. E fazer um paralelo, né, Ana sabe disso, que acompanha a gente bem de perto, mulheres pagam mais taxas de juros do que homens. Sim. E aí você fala, mas o banco cobra mais da mulher? Não, porque a gente não tem um algoritmo para isso. Na verdade, são CPFs, né? Mas quando você vai olhar, o homem, ele pesquisa mais, ele vai lá, ele conversa com o gerente mais, ele pede taxa. A mulher, como ela tem essa coisa, ela já vai quase que... Não, será que vão aprovar? Será que vão aprovar? Então, aprovou, ela já topa. Por outro lado, ela é menos inadimplente. Essa mulher é melhor pagadora, então, gente. A gente paga muito mais, entendeu? Paga. A gente controla, a gente sabe o dia do boleto, entendeu? A gente é organizada. Sim, exatamente. Então, tanto que a gente começou a fazer recortes dentro do banco para conseguir acompanhar no sentido positivo, ou seja, hoje eu acompanho a mulher empreendedora diferente do homem, então eu sei quanto o empreendedorismo, a nossa carteira de pessoa jurídica para cada segmento, né, mas com um foco bem específico em micro, pequenos e médios negócios. Eu sei o quanto que é o total da carteira, o quanto é o recorte de mulheres, quanto está crescendo a minha carteira para mulheres, se a taxa de juros. Então, a gente colocou alguns controles até para entender como é que eu ajudo isso na jornada. Claro. Né? E aí, normalmente, com esse receio de sentar e discutir com ela não só paga a taxa de juros, mas às vezes ela pega o pior instrumento financeiro para aquilo que ela precisa. Exato. Que não consegue nem... A Ana me contava, porque ela vai lá, em vez de ela pedir um crédito, ela compra no cartão de crédito e fica no rotativo. Eu tava, meu o mais caro do mundo. Lembra, Cheque Ana? especial. Cheque especial, assim. Ela foi empurrada a isso, não, mas é que o receio de ter que sentar com alguém para conversar é tão doloroso para ela. É um bloqueio tão grande, tão né? grande, sim. Não, é muito doido. E aproveitando que a gente está falando disso, Lu, assim, a gente tem vários projetos, como a Luciana comentou, com a Rede Mulher Empreendedora, sei lá, 13 anos que 13 anos. Nossa, a gente faz muitas coisas, desde conteúdo, organização, máscara. Máscara. Nós fizemos um mega projeto. Esse foi desafiador, né? Foi. Produção de máscara. E foi desafiador e foi lindo, né? Foi lindo. Nós produzimos 12 milhões de máscaras durante a pandemia. 6 mil mulheres foram beneficiadas com renda média de R$3.000, botaram comida na mesa, um dos piores momentos do nosso país. Super. E só foi possível porque a gente se movimentou para fazer tudo, né?
Foi duro, mas foi maravilhoso. E a gente tem também os 2 últimos projetos que a gente vem fazendo, que é o Empreender Renda, que é focado mais em mulheres em situação de vulnerabilidade, e o Venda Vencedora, né? O Venda Vencedora é para aquelas mulheres que já estão naquele momento, eu preciso crescer, eu preciso ampliar o meu negócio, né? Como é que é fazer esse trabalho, fazer esses projetos? E eu gosto muito quando você fala da responsabilidade, né? Da educação financeira. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que é esse trabalho junto com a rede. Pode falar mal também, se quiser, não tem problema. Eu acho, né, acho que a Ana pode concordar comigo, porque a gente tinha uma meta de 30 mil mulheres, lembra? Nossa! De impacto, e a gente falava, meu Deus, 30 mil mulheres é muita mulher, né? E a gente bateu mais de 44 mil mulheres. Esse foi o primeiro marco. É sobre isso, né? Porque eu acho que são programas super importantes porque a gente está discutindo agora que são as dores das mulheres, né? Como é que você traz um pouco o comportamento empreendedor, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo e o empreendedorismo feminino, como que você traz a integralidade do ser empreendedor na mulher? Que vai olhar para tudo, vai olhar para finanças, vai olhar para a produção, ela vai olhar para a contratação. E eu acho que esse empoderamento é super importante. Traz a questão da discussão da geração de renda, mas com a precificação adequada. Ou seja, é você pegar temas, e eu acho que o bacana são conteúdos que você traz de uma forma muito didática. Muito simples. Muito simples, que a mulher, porque quando você oferece esse tipo de capacitação, às vezes a mulher acaba tendo um receio, temas que eu não domino, que eu não tive conhecimento adequado. Não, a forma como é oferecida é quase que explicando na dinâmica do negócio dela. Então, ela já vai conectando com o que ela faz, e eu acho que por isso que é tão sucesso dela conseguir absorver, e você vê a transformação logo no momento que ela está passando pela capacitação. Não fica abstrato, né? Não fica abstrato, e ela já tem uma aplicação daquilo naquele momento que ela está aplicando, né? Então, com isso você consegue, assim, que a gente percebeu, primeiro foi um sucesso de adesão, de conclusão, né? A gente selecionou 115 negócios para capital semente, que eu acho que para receber, que também é super importante, né, Ana? Que aquele recurso é uma máquina que ela compra, ela vai investir num curso extra ali para melhorar, e o quanto isso aumenta em renda. Pós-pandemia, acho que não só antes, né? Antes também tinha esse desafio, mas acho que pós-pandemia que a gente percebe é que as mulheres foram as mais impactadas. Então, a necessidade de usar o empreendedorismo para a geração de renda é mais importante, mas que sem esse suporte das capacitações fica muito difícil. Né? Porque ou ela não cresce, ou fica naquela mortalidade de pequenos negócios. E são capacitações que para a gente foi muito importante, porque você vem ampliando o impacto, porque a mulher vai contratar mais do seu entorno, ela vai gerar mais renda no seu entorno, ela vai investir mais na família, né? Então, todo aquele impacto que a gente observa em outros programas, esse acho que foi amplificado quando você vê a quantidade de adesão. O Capital Semente, que foi o primeiro exercício que a gente fez em conjunto, né, Ana? Que foi super exitoso. Traz o tema da inclusão financeira, traz essa questão de como é que ela se aprimora na venda. Então, você trata de dores que são comuns a muitas mulheres de uma forma muito contextualizada, facilitada, e que a gente percebeu que o impacto foi enorme. Não, é muito bacana a gente ver o resultado dessas vivências, dessas trilhas que a gente faz para elas, porque não adianta você dar o dinheiro e não capacitar. Não adianta você capacitar e também não dar acesso ao dinheiro. Não adianta também, que você falou da atitude empreendedora, porque a gente fala o tempo inteiro, né? A gente precisa também mostrar para as mulheres isso. E, na verdade, não é porque a gente nasce sem essa atitude, é que a sociedade o tempo inteiro vai colocando para a gente, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, a gente trabalha muito com habilidades socioemocionais, porque a gente acha importante, né, trazer para essa mulher a consciência de que ela é capaz, de que ela consegue fazer. E eu acho que tem um outro efeito muito positivo, é que quando você coloca essa massa de mulheres em conjunto, começa a se criar rede. Quem não estava em rede, entra em rede. Porque elas começam a perceber que não é uma dor só delas. Nossa, eu não sei. Não sabemos. Não dominamos. E aí você começa a mostrar para ela que, né, você pode aprender com a dor da outra, você pode trocar com a outra. Coisa que homem faz muito mais naturalmente do que nós mulheres. Perfeita. Então, eu acho que esse outro ponto é tão importante quanto a conclusão do curso, na minha opinião, né, Ana? Sim, porque elas elas formam as redes locais, elas formam os grupos. A gente brinca que a gente cria monstrinhos, porque depois elas começam, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí elas ficam enlouquecidas, e eu acho que esse é o caminho. O desenvolvimento ele só vai acontecer se a gente entender que trabalhar junto a gente consegue trabalhar de uma forma melhor.
Aproveitando, falando sobre isso, Helena, como o acesso à tecnologia pode facilitar essa questão da gestão financeira, o planejamento de negócios liderados por mulheres, né? Eu sei que vocês trabalham bastante. Eu também estou desde o início no Estímulo 2020. Que legal. Eu lembro quando o Edu me ligou, né? Falou, Ana, nós estamos no meio da pandemia, como é que está a situação aí das mulheres? Eu falei, difícil, a gente está precisando ajudar, a gente estava fazendo Heróis. E aí o Edu falou, a gente está pensando em fazer um Relief Fund, ou um fundo de recuperação. Quer ajudar a gente? Né? Eu falei, vou ajudar. E aí comecei lá, falando quais eram as dores, quais eram os problemas, como é que a gente podia contribuir. E, obviamente, tecnologia é um ponto importante. Conta pra gente um pouquinho, então, sobre isso. Sempre foi, acho que, muito o DNA do estímulo, né? Como a gente consegue democratizar o acesso ao crédito. Eu acho que a tecnologia, no final do dia, é um divisor de águas. Sem dúvida. Hoje, a gente tem acesso a tantos aplicativos de gestão de fluxo de caixa, ferramentas mais robustas, né, de gestão, e que vão ajudar essa mulher a tomar decisões mais conscientes, né, a entender qual é a saúde financeira do seu negócio, seja ele qual tamanho for. Então, eu acho que realmente é algo que veio para ficar e as mulheres estão cada vez mais começando a usar dessa tecnologia que é tão necessária. Eu acho que a tecnologia ela também democratiza o acesso à informação e a essas capacitações, né? Que talvez há um tempo atrás, ou talvez nem todas as mulheres tenham acesso, por questões de tempo, ou de geografia, ou de até falta de rede de apoio, né? Porque é uma mulher que precisa eventualmente se deslocar para fazer um curso, para ter uma capacitação, e precisa de alguém que vai estar lá com os filhos e tudo mais, hoje ela já consegue ter acesso a uma capacitação através da tecnologia digital ali, né? Sem sair da casa dela. Então, o filho foi dormir, ela consegue acessar lá. A gente, no Estímulo, tenta ir muito por esse caminho, justamente porque, às vezes, a empreendedora, ela também assume múltiplas funções ali, né? Múltiplas jornadas e múltiplas funções. Então, ela precisa de um negócio fácil, ágil, que tenha uma comunicação simples, acessível e, principalmente, acho que intuitiva. Então, a gente visa ir por esse caminho para que seja algo que realmente faça sentido. A empreendedora que está lá, cuidando do seu negócio, fazendo absolutamente tudo, ela não tem muito tempo para parar, se dedicar ali a uma capacitação. Então, tem que ser algo curto, objetivo e falando a língua dela mesmo, né? Sem a gente... Você falou da DRE e já assusta. Vamos mudar o nome, então? Às vezes, você falando de outro jeito, ela se sente mais confortável com aquilo. Então, eu acho que é por aí mesmo. E não só para melhorar os negócios, mas para trazer também uma autoestima para essa empreendedora, né? Para ela melhorar a autoestima dela, ter um conhecimento mesmo amplo sobre o negócio e poder crescer. Não, a gente fala, é muito interessante, porque eu lembro na época da pandemia, a pandemia não trouxe nada de bom para ninguém, tá, gente? A gente não pode falar de resultado positivo, mas a gente teve algumas mudanças em relação ao nosso comportamento. Eu lembro que um ano antes da pandemia, todos os programas da rede eram todos presenciais. Tudo. A gente tinha módulos de programas e aí, num belo dia, a gente acordou e a gente teve que aprender a ser online. A rede, a gente não sabia ser online. E aí, a gente ficou assim, como é que a gente faz? E aí, a gente percebeu que a gente tinha um outro problema, que era o letramento digital das mulheres que trabalhavam com a gente. A gente falou, nossa, nós temos um passo antes, a gente tem que ensinar. Às vezes, tinham algumas que não sabiam o botão do Zoom, o botão do Meet, a gente teve que fazer tutoriais, tudo. Mas foi tão interessante, porque a gente entendeu que é possível você oferecer as duas coisas, que é o que a gente faz hoje. Na verdade, a gente faz 3, a gente oferece presencial, a gente oferece assíncrono numa plataforma de cursos e online também, quando a gente tem outras ações. Então, acho que a tecnologia tem que ser um aliado, mas olhando para o Brasil, né? Exato. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, como a gente bem sabe. Aí, eu queria perguntar para vocês duas se vocês já tiveram alguma experiência empreendedora. Eu, antes de ser empreendedora, eu tive na faculdade uma experiência que deu muito errado. Se vocês tiveram essa experiência ou se vocês pensam em empreender no futuro. Olha a pergunta para vocês. Quer responder, Lu? Eu tive
quase uma experiência. Na verdade, quando eu estava no Instituto Unibanco, a gente aplicava um programa de uma organização que trabalha em empreendedorismo em jovens. Ai, que legal. E aí, eu aplicava pelo banco e eu era voluntária também nas turmas, né? Porque a gente convidava funcionários do banco voluntário. E aí tinha um módulo que chamava Mini Empresa. Então, você aplicava os módulos e aí tinham lá as áreas de marketing, finanças, RH e a produção, né? E aí, cada voluntário ficava responsável por uma área e a gente tinha que, numa jornada de 15 semanas com os alunos, montar uma mini empresa. Eles tinham que produzir alguma coisa, eles tinham que vender alguma coisa, né? Então, era esse processo. E eu apliquei várias turmas, né? Eu lembro que tinha uma turma que eu apliquei numa escola que eu estudei na Vila Madalena, que tinha uma escola pública chamada Carlos Maximiliano. E aí, os alunos resolveram produzir bombons. Que era fácil de vender, porque eles tinham que juntar grana no final, devolver o dinheiro do acionista. Então, era bem bacana a capacitação. Que legal. Só que era todo perrengue, né? Uma escola pública que tinha uma infraestrutura, né, complexa. Então, eu era solteira na época, eu saía com micro-ondas da casa da minha mãe, eu passava em casa, pegava o micro-ondas. Empreendedora. E aí, assim, eu era a única voluntária que não faltava. Então, tinha dia que eu era só da área de produção, que ajudava lá a garantir que a produção do bombom era decente, porque as pessoas iam comer aquele bombom, né? Então, eu levava touca, levava não sei o quê. Só que aí tinha dia que o cara do marketing voluntário não ia. Aí eu também dava uma esticadinha, como é que fazia o cartaz pra vender e coisa e tal. Cara, era muito divertido, porque no final, você passava por todas as áreas, teve a mini empresa que foi sucesso. Essa do chocolate foi sucesso, assim, sucesso. Porque assim, os meninos não só devolveram para os acionistas o que eles pagaram lá com o lucro, coisa e tal, como o que sobrou no final, eles fizeram uma viagem de final de ano à turma da mini empresa. Gente, que sensacional. Sério, um aluguel da van. Foi muito sucesso. Outras, assim, teve uma que elas produziam roupa de bonecas. Foi um fracasso. E aí, depois, quando eu e a Ana fizemos o Heróis Usam Máscara, eu entendi, porque assim, a minha habilidade era zero. Porque a Ana, não, porque o tubo de linha custa tanto, com cada tubo de linha você faz tantas máscaras, né? Você tem que pensar que cada costureira tem que receber tanto. Imagina que na minha mini empresa da roupa e da boneca tinha isso, entendeu? Então, com certeza, eu contribuí com o da de chocolate. Daí teve várias, teve de vela, assim, né? Então, muito legal. eu traumatizei alguns jovens na jornada empreendedora. Outros saíram do chocolate, talvez tem menino aí trabalhando na Cacau Show e coisa e tal. Mas foi um mix aqui de experiência. E eu acho que não tem como, né? Eu acho que com o avanço da medicina, vamos viver muito bem e por muito tempo, né? Com certeza eu quero ter uma experiência empreendedora, até porque eu tenho um filho, o Rafinha, de 11 anos, e eu quero, no futuro, poder dar a experiência de dizer, trabalhei tanto tempo num banco, né, numa corporação importante, mas também empreender é um caminho, porque eu acho que com toda a mudança de empregos e formas, eu acho que o empreendedorismo vai ter cada vez mais espaço. Mas aí eu vou fazer todos os mergulhos aqui nos cursos da rede. Eu ia falar assim. Total, para não traumatizar mais ninguém. Mas eu achei sensacional as duas experiências. E você, Helena? Então, eu tive... durante a faculdade, eu cheguei a fazer um business plan com uma amiga. E aí... Enfim, a gente foi, acabou morrendo, não evoluiu. Hoje eu faço parte de um grupo que chama Mães pelo Clima. Legal! E a gente é um coletivo de mulheres, a gente faz eventos, a gente já fez um e-book. E agora a gente está tentando formatar um produto, de fato, para trazer conscientização, né, sobre a pauta climática e a maternidade. E eu acho que o empreendedorismo, ele não está só por trás de um CNPJ. É isso. A luta num banco, eu trabalhei muito tempo. Ela empreende lá, você Exato. empreende no estímulo. No final do dia, dentro de uma instituição, somos resolvedoras de problemas e criadoras de solução. Eu acho que isso é o empreendedorismo real, né? Então, todos temos capacidades de empreender. Aí, é claro, o gosto de cada um, o momento de vida. Mas eu também tenho essa vontade dentro de mim. E toda hora com essa minha amiga da faculdade, que é minha amiga até hoje, a gente às vezes faz uns calls, eu e ela, para ficar trocando ideias sobre ideias que a gente tem, do que a gente pode fazer. Então, eu acho que em algum momento isso vai voltar.
Todo mundo vai empreender em algum momento. Eu falo isso, não importa qual momento, mas todo mundo vai empreender. E empreender é uma das poucas coisas que não tem restrição, nem de idade, nem... Exato. Assim, é uma das poucas coisas. Você tem que mergulhar, aprender, né? No passado, a gente abria um negócio e via o que dá. Hoje, você tem a condição de poder aprender a empreender. Então, é menos... complicado, menos difícil. Eu já tive 2 negócios que não deram certo e eu falo super de boa sobre isso, porque eu acho que é importante essas experiências da roupinha de boneca e do chocolate, elas são boas pra gente também entender, né? Nem sempre é só o sucesso que faz a gente aprender. Exato. Acho que esses caminhos acabam mostrando E agora, pra gente. dentro do estímulo, é empreendedorismo na veia também. Sim, eu estou construindo um projeto do zero, né? E é muita bateção de cabeça, e vai, e fala com um, e busca parceria. Então, de certa forma, eu estou empreendendo. Não é um negócio só meu, assim, Claro, né? Mas claro. está sendo construído, então é empreendedorismo. A gente fala que isso é um intraempreendedorismo, é empreender dentro dos ambientes corporativos. Eu acho que todos nós que gostamos, né, ou que buscamos resolver problemas, a gente, de certa forma, acaba sendo um intraempreendedor. Gente, esse papo tá muito legal. Vocês lembram que a Luciana falou sobre o Venda Vencedora, que é um programa que a gente faz em parceria, Itaú e Rede Mulher Empreendedora, onde a gente dá capacitação, conexão, mentoria e acesso a recurso financeiro para as mulheres. Mas nada melhor do que ter uma pessoa que passou pelo Venda Vencedora. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui à Amanda Ribeiro. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você tá nervosa, Amanda? Um pouquinho. Esse é o objetivo, a gente bater papo e não ficar nervosa. Fica super tranquila. Queria que você contasse primeiro o que é o seu negócio, para as pessoas saberem o que você faz e aproveitar para vender também o seu negócio. Muito bom, né? Eu sou a Amanda, né? Conforme a Ana falou. E eu tenho uma confeitaria online, né? Eu faço diretamente da minha cozinha, gente. Que delícia! Que legal. Docinhos para casamento, para aniversário, para batismo, para tudo, né? Todo tipo de docinho, tanto quanto bolo de festa, doces, quanto doce pronta entrega, que às vezes dá uma tranquilizada. Eu consigo fazer para aquelas pessoas que, queria tanto um docinho, então eu tenho lá um bolo, um pão de mel, um cone recheado. Que delícia! Então eu faço assim também. Qual é o nome da sua empresa? Pedacinhos de Amor. Pedacinhos com 2 O, amor com 2 O. Gente, quem quiser já pode seguir. É isso aí, legal. vender é sobre isso, é sobre usar todas as oportunidades. E conta como é que foi esse processo de participar do Venda Vencedora. Então, eu tinha feito um curso, né, antes, e eu tive a oportunidade, né, ia ter essa turma que ia fazer esse curso, né, e eu fui selecionada, porque acho que era 50 mulheres só, né, e dentre acho que umas 150, mais ou menos, eu fui uma das 50 escolhidas. E eu fiquei muito feliz, né, Claro. porque eu estava fazendo um curso, aí já engatei outro curso que já fez já dá aquele upzinho, né, então eu fiz esse curso, e no final desse curso, elas pediram pra gente escrever uma carta. E nessa carta, se eu não me engano, pedia para falar por quê que a gente merecia ganhar aquele prêmio. Até então, eu falei, vou escrever, mas eu achei que fosse um sorteio. Não tenho sorte com sorteio, gente. Então, eu fiz, né, coloquei ali o que eu realmente precisava, que eu precisava muito de uma panela mexedora, né, para ajudar na produção. E eu escrevi sobre o que eu precisava e o que eu queria, e por que eu achava que eu merecia, né. Estava perto do meu aniversário, e eu coloquei lá, falei que ia ser um super presentão e tal. E depois de um tempinho, não lembro assim quanto tempo, mas acho que umas 2 semanas me ligaram falando que eu tinha ganhado. Eu falei, oi? Como assim? Que coisa maravilhosa. Ela falou sim. Aí depois, quando a gente foi receber o prêmio, eu descobri que eu tinha sido selecionada porque elas leram carta a carta, gente. Vocês têm noção? Sim, a gente leu carta a carta. E eu fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, eu jurava que era um sorteio. Eu falei, nossa, nunca ganhei a primeira vez, né? Não, gente, mas foi. Foi a sua história. Foi a minha história, que eu escrevi lá e eu fui contemplada. Eu fiquei muito feliz. Que coisa bacana, mano. Eu nem sabia que existia panela mexedora. Vocês sabiam que Também isso não, existia? também não. Que é essa panela, vocês mano? precisam conhecer. A minha tem até nome, tá? O nome dela é Beth. Gente, ela é maravilhosa. Porque você perde muito tempo ali no fogo, é muito Pra tempo pra ficar ficar mexendo. mexendo. Ela não, você coloca ela lá, deixa ela lá e ela faz o serviço. Imagina uma panela dessa na minha empresa de chocolate. Eu teria sério. Nossa, você ia arrasar. Você ia arrasar. Muito bom, gente. E você sério. comprou sua panela e aí tem melhorado o negócio, Sim, ajudou bem, bastante. Porque assim, né, como eu trabalho em casa e ainda trabalho sozinha, né? Então, a gente perde muito tempo ali, no fogão. Porque cada recheio ali, você ficava 40, 45 minutos mexendo.
Então, agora com ela, a gente reduziu para 15 minutos mexendo. Ah, Então, que hoje, quando ela tá maravilha. fazendo, eu tô fazendo outras coisas. Sim. Então, assim, deu muito, assim, uma ajuda muito grande Ela é uma mesmo. funcionária. Ela é uma funcionária, gente, por isso que eu dei nome para ela. Adorei o nome pra ela. E teu negócio tá indo bem, Amanda? Tá indo bem, graças a Deus, cada dia tem melhorado mais, né? E por conta do dia a dia, né? Rotinas nossa mesmo e pessoais, a gente ainda não consegui, né, estabilizar um lugar. Ainda não consegui vai escolher conseguir. um lugar, mas na próxima vez que eu vim aqui, eu já vou estar com a minha confeitaria presencial e eu vou Que esperar legal. vocês lá, viu? É um sonho, é o sonho. É um assim. sonho de ter o meu espaço físico, né? Para as pessoas chegarem, poder comer ali, né? Poder ficar ali, Sim. marcar encontros e tudo mais, né? Hoje Porque assim, você o doce só é pra entrega. alegrar, né? Hoje eu faço Só entrega. entrega. E também tenho o delivery, né? Então, hoje eu trabalho com delivery. E é em São E Paulo? retirada. É em alguma região? Em Diadema. Diadema. Em Diadema, minha terra! Tá em casa. Eu que fui criada em Diadema. Então, ó, vou te esperar. Vou ter que ir lá buscar. Vai ter que ir lá, hein? Buscar docinho, mas que Sim, bacana. Que legal. E teu sonho grande qual que é, Amanda? É sim ter o meu espaço, né? Minha confeitaria, para receber, né, assim, os amigos, os clientes e tudo mais. E hoje eu já sou muito realizada pelo fato dos clientes que eu tenho, porque eu tenho uma cartela bem legal de clientes Legal. e eles são, assim, viraram amigos, né? Porque, assim, não abandona, e cada feedback que você recebe, nossa, tava maravilhoso, todo mundo comentou, todo mundo amou. Então, isso me deixa muito feliz. E quando eu tiver um espaço para mim receber esses clientes, eu vou ficar mais feliz ainda. Maravilhoso. Que Então, legal. o programa fez diferença na sua vida. Fez diferença. Que coisa boa. Então, vamos todo mundo, gente, comprar na... Pedacinhos de amor. Pedacinhos de amor. Adorei, Amanda, super legal. obrigada pela sua participação. É importante a gente mostrar os lados, né? A rede desenvolve os Super. programas junto com o pessoal do Itaú e aí a gente vê a vida como ela é, né? Aplicada verdade. no dia a dia, é super bacana. Vamos lá comprar os cones do amor, cone da felicidade, né? Cone, copo da felicidade, pão de mel, Pão tem de- de tudo, gente. Maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Obrigada. sua jornada. E nós vamos ficar conectadas com você para ver a hora que você tiver o espaço. Vamos nós três lá? Vamos, com certeza. certeza. Vou esperar, Super Eu já vou fazer obrigada. encomenda. Já vamos fazer encomenda. Sim, a gente com já vai certeza. pegar o contato e fazer encomenda. Aniversário do filho próximo, você vai fazer. Olha que coisa Olha, boa. você tá vendo, gente? Isso é conexão, isso é rede. É. Maravilha. Obrigada, viu, Amanda? Parabéns. Viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Muito bacana ver a história da Amanda, né? É bom a gente ver a vida como ela é, como ela acontece ali no dia a dia Super. e ver o quanto faz a diferença, né? Esse apoio, tanto com educação, mentoria e acesso a recursos financeiros. Mas a gente está falando também que esse ano a rede faz 15 anos. Gente, nem imagino como é que era, né? Há 15 anos atrás, quando eu criei como um movimento. Aí eu gostaria de saber de vocês duas. O que 15 anos atrás, né, onde vocês estavam, se vocês conseguem fazer esse paralelo, e 15 anos para frente, né, daqui a 15 anos, onde vocês imaginam. Pode ser profissional, pessoal, pode ser as duas coisas. Quer começar, Lu? Pode ser. É engraçado a gente fazer isso, né? É engraçado, né? Porque quando eu olho 15 anos atrás, eu ainda era solteira, não tinha o Rafinha, mas eu atuava no banco com uma área que eu acho que, além de ter atuado no social, acho que outra área me transformou um pouco, né? Uhum. Porque eu era gerente de relações governamentais e institucionais. Então, não só cuidava de causa, algumas coisas no banco, Uhum. mas eu atuava com política pública. Então, eu Legal. atuava em Brasília, nos estados, nas secretarias. E eu acho que foi desafiador, porque ainda era um ambiente de poucas mulheres, então... Sim, e numa né, área bem, essa área sim, política, né? Então, eu aprendi, eu saí da área social, que era, né, uma área mais light, onde tinha várias mulheres, para uma área que era, nesse sentido, Uhum. eu senti na pele os desafios de mulheres, o que é ser mulher em determinados ambientes. Muitas reuniões eu era a única mulher que participava, que estava presente, coisa e tal. Uhum. Mas, por outro lado, assim, o quanto é importante a gente pensar nesse conceito de advocacy, de você trabalhar política pública para ter mudanças perenes. Então, acho que 15 anos atrás, acho que eu estava dando uma transformada na Luciana. Interessante. E quando eu olho daqui 15 anos, acho que hoje eu estou numa cadeira que tem olhado muito para a questão climática, né? E
E não tem como você falar de clima e não falar do futuro e como é que vai ser. Então, eu acho que eu vou estar trabalhando muito ainda em clima daqui 15 anos, porque Que bom que é, você vai estar trabalhando. porque quando você olha, acho que os desafios são tão grandes e eu acho que a gente ainda tem uma baixa conscientização das pessoas, e é uma pauta que liga muito com o propósito, né? Então, Super. não é uma coisa, ai, daqui 15 anos eu estarei no clima. Espero que eu esteja no clima falando de coisas boas, mas é uma coisa que move, né? É uma coisa que move, assim, o propósito. É muito bacana e que bom que a gente vai ter você daqui 15 anos falando de clima, não importa a situação, a gente quer que esteja numa situação boa, né? Sim, Mas ter sim. pessoas que entendem, que sabem, que têm profundidade para poder debater esse tema que é tão essencial para a gente, tem Super. tantas transversalidades, né? Porque afeta mais fortemente mulheres, pessoas negras, mais vulneráveis. Super. Então, eu fico muito feliz que você esteja nesse lugar. E você, Helena? 15 anos atrás também, eu era solteira, não tinha os meus 2 filhos. Ah, Nossa, a vida era bem diferente. Eu já estava no banco, muito focada em carreira e tinha uma liberdade que eu não dava valor. A gente ser, sensacional. ser dona do nosso tempo só pra gente, eu não tinha ideia do quão valioso era isso. Pois é. Mas não trocaria a minha vida hoje por nada. Ok, estou bem feliz com ela. Mas isso tem, né, na época tinha muito valor. Então eu estava no banco, indo atrás das minhas coisas lá, as preocupações eram diferentes. E hoje olhando, né, pensando daqui 15 anos, eu tenho uma dificuldade com essa reflexão, assim, porque eu acho que as coisas se transformam, a gente muda muito. Então, mas, né, mentalizando daqui 15 anos, eu acho que eu quero estar ainda impactando, trabalhando com algo que eu acredito, ainda super produzindo, vou ter 56 anos, observando os meus filhos fazerem as suas escolhas, que espero que sejam responsáveis, todo mundo saudável, né? E acho que eu vou estar entrando numa idade assim de se preocupar um pouco mais com a saúde, né? De ter uma qualidade de vida. Eu almejo estar morando fora de São Paulo, um lugar interior ou praia. Eu gosto muito da praia, gosto muito de estar em contato com a natureza. E eu espero muito que esse tema de clima esteja caminhando, porque é muito complicado, assim, a conscientização ainda é Sim. muito baixa Sim, e às vezes parece que é um problema que alguém tem que resolver. E as pessoas não se colocam assim, né, no seu papel. no seu papel. Tudo bem, alguém, mas você faz parte desse todo, é aqui que moramos. Então, como a gente pode mudar isso? Acho que eu espero estar atuando bastante com isso. Que coisa boa, que bom que teremos vocês duas, né? Há 15 anos atrás eu estava criando a Rede Mulher Empreendedora como um movimento. Eu tinha já minhas duas filhas, a mais velha tem 22, a mais nova tem 17. Eu tenho 58 anos. Ó, olha para mim aqui, Olá. ativa, fazendo um monte de isso. coisa. E a minha expectativa daqui 15 anos é que eu já não esteja assim tão na linha de frente, operação, mas eu quero trabalhar com política pública, que é um tema que a Lu colocou aqui, que eu acho que é fundamental para mudar o jogo. Super. Né? Eu acho que nós como organizações sociais, instituições, empresas, a gente tem um papel absolutamente fundamental, mas o que muda de verdade, né, de forma perene, são políticas públicas bem estruturadas, bem criadas. Então, eu quero trabalhar com políticas públicas. Então, nós três, com certeza, vamos nos encontrar. Com certeza. Tomara. 15 anos. Mulheres, um prazer enorme ter vocês aqui. Foi muito gostosa a nossa conversa. Dá para ficar assim. Olha, eu falo, esse programa a gente tinha que fazer de umas 2 horas, mas quero agradecer demais a participação de vocês. Tenho certeza que esse episódio vai ser um dos mais vistos, porque eu quero rever também. Super bacana. E esse foi mais um episódio de Rede de Impacto, o videocast da Rede Mulher Empreendedora. A gente traz aqui pessoas assim para fazer debates, fazer conversas de forma leve, mas bastante profunda, para a gente falar de temas que são muito importantes para o que a gente vive hoje e o que a gente quer do futuro. Então, muito obrigada, mulheres, e até o próximo episódio.